Olá pessoal, estamos começando agora a segunda temporada do EpiDeep Podcast. E neste primeiro episódio da temporada vamos comentar sobre um tema bastante atual e cheio de incertezas. A varíola dos macacos vem se espalhando pelo mundo e recentemente chegou ao Brasil. Será que devemos nos preocupar? Será que ela tem potencial para se tornar uma nova pandemia? Bem, vamos começar falando um pouco sobre este novo vírus, que na verdade nem é tão novo assim, uma vez que ele foi descoberto em macacos lá em 1958 na África, e só na década de 70 foram identificados os primeiros casos em humanos. Desde então, vários surtos da doença humana já foram reportados, majoritariamente em países africanos. A transmissão desse vírus acontece principalmente por contato próximo com uma pessoa infectada, por meio de lesões na pele, feridas, secreções e objetos contaminados. O vírus também parece ser transmissível pelo ar, por meio de tosse, espirro ou gotículas de saliva. Mas, por enquanto, tudo indica que este não é o modo de transmissão predominante, como acontece na Covid-19. Além disso, a sua transmissão pelo ar parece ser de curto alcance, exigindo um contato mais próximo entre as pessoas para ocorrer, diferente da Covid-19. A transmissão por via sexual ainda está sob investigação e não está bem esclarecida. Com as informações que temos até o momento, há indícios de que a transmissão é mais relevante entre as pessoas sintomáticas, que apresentam lesões de pele ainda não curadas. As feridas na pele são os sintomas mais típicos da doença, que podem incluir ainda febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão e gânglios inchados. Os sintomas podem durar de 2 a 4 semanas e, como a grande maioria das doenças virais, tendem a desaparecer por conta própria, sem necessidade de tratamento. Entretanto, podem ocorrer complicações e a doença pode ser grave em alguns grupos específicos, podendo eventualmente levar à morte crianças pequenas, pessoas com comorbidades ou com algum imunocomprometimento. Quem continua se cuidando devido à pandemia de Covid-19, que ainda não acabou, inclusive, acaba se protegendo também contra a varíola dos macacos, que compartilha várias das mesmas medidas de prevenção, como o uso de máscaras, higienização das mãos e isolamento de casos suspeitos e confirmados. Evitar contato com animais infectados e evitar compartilhar objetos pessoais com pessoas infectadas são outras medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Dados preliminares indicam que a vacina contra a varíola já existente confere uma proteção cruzada de pelo menos 85% contra a varíola dos macacos. Entretanto, a vacina contra a varíola não está atualmente disponível para ser utilizada na população em geral, uma vez que a doença foi erradicada mundialmente na década de 80 e desde então não foi mais utilizada. Mesmo quem nasceu antes dessa data e recebeu a vacina não está mais imune, uma vez que a proteção conferida pela vacina da varíola tradicional dura apenas de 3 a 5 anos sem as doses de reforço. Uma vacina específica contra a varíola dos macacos também já foi desenvolvida e licenciada para uso nos Estados Unidos, porém ainda não foi produzida em larga escala. Apesar do contexto vacinal e pelo fato do vírus da varíola dos macacos ser menos grave e menos prevalente que o vírus da varíola, o risco de infecção de grandes populações não é considerado alto. Por outro lado, o vírus está se disseminando de forma muito rápida e já foi identificado em dezenas de países em todo o mundo em pouquíssimo tempo, indicando a necessidade de se estabelecer uma vigilância em saúde global para interromper a disseminação da doença. Atualmente, a OMS está avaliando se deve ou não classificá-la como uma emergência de saúde pública de interesse internacional e deve se pronunciar em breve. A propagação global da varíola dos macacos ainda é muito recente e muitos aspectos da sua transmissão e do real potencial de se transformar em uma pandemia ainda não estão bem esclarecidos. Em resumo, a melhor opção que temos no momento é nos mantermos atualizados sobre os resultados dos novos estudos e os novos desdobramentos da doença e, claro, mantermos as medidas de prevenção recomendadas até então. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio.